Hoje a gente tem estudado sobre Filipenses, né, nessas últimas aulas, e hoje a gente vai continuar. Vamos começar o capítulo 2, versículo de 1 a 18. Antes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Pai, Tu nos permite estar aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, para podermos Te dar glória, Te dar louvor, Senhor. Obrigado, porque nós temos essa liberdade. Toca em nossos corações, abre nossos corações, quebranta nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender qual é a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Teu Filho Jesus é que nós te oramos e Te agradecemos. Amém. Bom, Filipenses 2, né, é a aula de hoje, mas o que é que a gente já sabe de Filipenses até agora? O que é que a gente já estudou e a gente já aprendeu sobre Filipenses até agora? A gente já teve 2 aulas, não é isso? E a primeira ela foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, que essa carta de Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. Mas ela não fala de tristeza. Apesar de ele estar preso, ela fala sobre alegria e gratidão, né? Ela é uma carta que mostra muito sobre a alegria e gratidão de Paulo, né? E qual foi a motivação? Por que Paulo escreveu essa carta, né? Foi para agradecer um presente, aconselhar e encorajar os irmãos em Filipos, certo? Paulo tinha acabado de receber uns presentes do pessoal lá de Filipos, que tinham mandado para ele, e aí ele escreve essa carta para agradecer e dar alguns conselhos, aproveitar para dar alguns conselhos e encorajar os irmãos. E a gente sabe que Paulo ele tinha um carinho especial por Filipos. Lá foi a primeira congregação que ele fundou na Europa, né? Aquela história de Lídia e do carcereiro que se converteram foi lá em Filipos também, né? E Paulo ele visitou várias vezes a igreja de Filipos durante o seu ministério. Então, ele começa a carta. Filipenses 1 começa com uma saudação. Ele saúda a igreja e diz as coisas pelas quais ele é grato, né? Agradece a Deus pela conexão que ele tem com os filipenses, né? E aí, a partir daí, ele passa a deixar claro que o fato dele estar preso não é motivo para que ele fique desanimado e, por consequência, que a igreja também não se sinta desanimada por ele estar preso. E aí vem aquele versículo bem famoso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É aí no comecinho de Filipenses que vem. E ainda assim, Paulo, ele confia que ainda vai ter mais alguma oportunidade para visitar a igreja lá em Filipos. Por isso que ele escreve com alegria, né, e agradando a Deus. No finalzinho do capítulo 1, ele começa a fazer as exortações, né? Ele confia que ainda vai dar tempo de servir aos irmãos. No finalzinho do capítulo 1, ele começa a exortar a igreja. E aí ele termina pedindo uma coisa para os filipenses. O que é que ele pede? Ele diz assim: eu quero continuar, né, ouvindo, que eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Paulo ele não se sentia intimidado pelos adversários, e aí ele queria que os filipenses tivessem essa coragem também, né? E aí ele termina o primeiro capítulo com essas palavras, e aí ele começa a encorajar os filipenses no capítulo 2. E aí no capítulo 2, Paulo ele reforça a importância da comunhão entre os irmãos, certo? Utilizando Jesus como exemplo para estimular os filipenses, né? Então vamos ler o comecinho do trecho, quer dizer, vamos ler Filipenses 2 completo. Quem tiver com sua Bíblia, por favor, abra em Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 1. Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão,
Então completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. É um trecho de muita exortação de Paulo, onde ele fala muitas coisas interessantes para os irmãos, mas eu queria focar a nossa aula hoje no trecho que vai do versículo 1 até o versículo 11, tá? Paulo estava muito alegre pelo fato, né, de que a igreja em Filipos tinha muitas virtudes. Quando Epafrodito foi levar esses presentes para Paulo, ele falou algumas coisas sobre a igreja de Filipos que Paulo gostou, né? Apesar de que ele já conhecia aqueles irmãos, já tinha estado lá, foi ele que fundou, mas é bom, depois de algum tempo, você continuar escutando coisas boas da igreja, né? E aí ele fala, né, que a igreja estava indo muito bem, que a igreja vivia um grande momento, né, de vivacidade espiritual. E aí Paulo começa a falar, né? Portanto, se existe alguma consolação, alguma exortação em Cristo, portanto, como Epafrodito está me dizendo, se isso que eu ouvi é verdade mesmo, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, se vocês estão se exortando, se vocês estão se animando, vocês estão andando juntos, alguma consolação de amor, se vocês estão se consolando em meio às tribulações, vocês conseguem andar juntos, estar uns junto dos outros, mesmo com tanta tribulação, alguma comunhão do Espírito, vocês têm aquela comunhão verdadeira do Espírito, vocês estão sempre juntos, fazendo eventos, exaltando o nome do Senhor. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, se vocês têm um sentimento interno profundo de amor, de compaixão pelos outros, se isso tudo que eu estou ouvindo é verdade, isso tudo que Epafrodito me disse, se isso é verdade, então completem a minha alegria. Deem um passo a mais. Andem a segunda milha. Me ajudem. Eu estou feliz. A igreja está bem. Eu estou feliz. Mas pode ser melhor. Mas eu quero ficar mais feliz ainda. Eu quero que minha alegria seja completa. E para isso, eu preciso que vocês deem um passo mais à frente. E esse passo é a unidade da igreja. Ou seja, se eles estivessem unidos, em harmonia, em acordo entre eles, isso faria Paulo muito mais feliz. Paulo sabia que haviam brigas e discussões na igreja, né? Ele sabia que havia pessoas lá lutando para serem líderes, havia pessoas lutando por espaço, por poder, pessoas querendo aparecer, né? Mas na frente, no capítulo 4, ele vai mencionar duas mulheres, Evódia e Sintique, e aí dá a ideia de que como elas estivessem brigando entre si por poder, como se estivessem fazendo partidarismo na igreja, né?
ele reconhece que aquelas pessoas trabalhavam para Deus, mas que estavam, de certa forma, não seguindo completamente a vontade de Deus, né? Então, era necessário que a igreja ela avançasse mais um pouco nesse sentido, que a igreja fosse mais unida, né? E aí, a igreja já tinha muita coisa boa, já era suficiente, assim, já tinha coisas suficientes, mas isso ainda não era totalmente suficiente. O que é que a igreja precisava mais fazer? E aí ele fala, né, 3 coisinhas que a igreja precisa melhorar. Completem a minha alegria, me deixem ainda mais felizes, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Quando Paulo fala em termos do mesmo modo de pensar, ele não queria que os filipenses pensassem tudo na mesma coisa, que todo mundo gostasse de amarelo, que todo mundo gostasse da mesma coisa, né? O que é que ele queria dizer quando todos tivessem o mesmo modo de pensar? É que as coisas da igreja fossem pensadas com o mesmo objetivo por toda a igreja, né? Vocês têm que querer, têm que desejar a mesma coisa, que é o prosseguimento do evangelho, o crescimento da palavra. E aí, para que eles consigam, né, se unir no que é essencial. As diferenças, eles trabalham à parte, mas o que é essencial, que todos tivessem exatamente o mesmo pensamento. Isso é o importante, né? Hildo? Bom dia, paz. Ô Diogo, você pode dar uma explicação? Volta, por favor, aquele trecho. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A gente sabe que isso foi uma carta escrita para a igreja lá em Filipos. Trazendo para os nossos casamentos, eu sei que a aula é de Filipos, mas é voltada para casais, né? E eu sei que você tem um bom conhecimento e pode nos esclarecer assim, o que a gente pode fazer dentro de nossos lares, no sentido dessas últimas palavras, né? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Pensando sempre na submissão, né? Que é uma coisa difícil para o homem aceitar, como também às vezes para a mulher aceitar. Aí você pode dar uma incrementada aí no sentido de casais, né? Eu sei que a gente vai chegar lá, calma. Você está muito avexado. Vai chegar lá, calma, Hilda. Vamos primeiro entender o que é que Paulo queria dizer com essas palavras, para depois a gente ver como a gente pode trazer para a nossa vida, certo? Então, são 3 coisas que ele fala. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo objetivo, trabalhem pensando nas mesmas coisas. Lógico que Paulo sabe que é impossível que toda uma igreja pense exatamente do mesmo jeito sobre todas as coisas. Mas no que é importante para a igreja, tenham o mesmo objetivo, tenham o mesmo pensamento. Segundo, tendo o mesmo amor. Eles deveriam ter o mesmo amor uns pelos outros, que eles estivessem dispostos a amar e a serem amados. E que isso não fosse feito somente a uma parte da igreja. Eu amo esses, mas esses não. Então, tendo o mesmo amor por cada um, né? Não se fizessem grupinhos, não se fizessem panelinhas, né? Mas que fosse uma atitude integral e que todos os membros se amassem da mesma maneira, né? Às vezes tem uns membros que se doam mais, que se amam mais, outros amam menos, né? Que fossem todos iguais. E por último, sendo unidos de alma e mente, que houvesse uma união entre a alma e a mente deles, né? Houvesse uma harmonia entre a relação, a pregação do Evangelho, a defesa do Evangelho, para que toda a igreja se mostrasse unida de frente a tanta dificuldade que eles estavam recebendo, né? Que eles estavam enfrentando ali naquela cidade, certo? Então vamos resumir o que é que Paulo queria dizer aqui. Pessoal, eu ouvi dizer que existe comunhão, que existe amor, que existe compaixão entre vocês. Eu estou muito alegre com isso. Filipenses, estou muito alegre com isso. Recifenses,
Estou muito alegre com isso. Mas eu quero ficar mais alegre ainda. Eu quero que vocês vão um passo mais à frente. Completem a minha alegria, vivendo juntos, tendo o mesmo pensamento, sentindo a mesma coisa, caminhando juntos com o mesmo objetivo. E agora, Rildo, que a gente para e pensa na gente, né? Se Paulo olhasse para a minha vida hoje, para o meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus irmãos da igreja, será que ele sentiria essa alegria? Será que Paulo diria, eu estou alegre, isso é muito bom? Será que ele veria exortação em Cristo na minha vida, ele veria consolação de amor, ele veria comunhão do Espírito, profundo afeto e sentimento de compaixão na minha vida? Será que se Paulo olhasse para mim hoje, eu teria isso? E vamos mais à frente. Será que ele teria a alegria completa, se ele olhasse para a minha vida? Será que ele veria que eu tenho o mesmo modo de pensar, os mesmos objetivos que os meus irmãos, que a minha esposa? Às vezes, a minha esposa quer uma coisa, eu quero outra, né? Não é errado a gente querer uma coisa e o outro querer outra, mas a gente precisa ter um foco, né? A gente precisa pensar de uma maneira em que a gente vai ter um e vai ter o outro juntos, e não cada um correndo para o seu lado, cada um fazendo a sua própria vontade, né? Será que eu tenho o mesmo amor por todos os meus irmãos, que eu amo a minha congregação por completo, da mesma maneira? Será que eu estou unido de alma e mente com os meus irmãos? E aí a gente fala muito que Paulo pediu, né, essa alegria completa. Agora, olhe para o seu cônjuge e imagine se ele tem essa alegria completa com você. O seu cônjuge tem essa alegria completa com você? Ele vê tudo isso em você? Rildo está levando os tapinhas, Rildo? Bom, então, né, completem a alegria de Paulo, né? Filipenses, completem a alegria de Paulo, continuem indo mais adiante na sua espiritualidade, né, na sua santificação. E agora, a partir do versículo 3, Paulo vai explicar o que é que está na raiz desses problemas. Por que que a igreja não consegue completar a alegria dele? Né? Ele pede, né, que os filipenses não sejam arrogantes e egoístas. Ó. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, né? Paulo quer combater aqui a arrogância, né, dos irmãos lá em Filipenses. E aí, mais uma vez, ele dá 3 fatores aí para a gente trabalhar. Não sejam arrogantes e egoístas. 1, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Interesse pessoal é fazer as coisas em busca do que me interessa. Eu faço as coisas, posso até fazer coisas para os outros, mas eu faço para os outros buscando o que me interessa. Gilson. Bom dia. Dava para atrasar um pouquinho, Diogo? Eu gosto muito dessa passagem aí, em tratar o seu irmão como seu superior. Ele faz esse comparativo, né? Porque a gente está sempre tentando agradar o nosso chefe, né? E aí a gente tem que ter a consciência de que fazer isso a gente não está sendo inferior a ninguém. É colocando o amor de Cristo em prova. Colocar o amor acima de tudo. De tratar o nosso irmão bem. E aí ele traz esse comparativo muito importante. Que a gente isso, exatamente. Fazendo isso. Exatamente. Mais alguém quer falar? Eu fiquei pensando aqui na questão da... Tá ligado, né? A questão desse versículo 3, ele diz, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade.
Fiquei pensando no casamento, né? Muitas vezes não é fácil, principalmente para a mulher, fazer a coisa no sentido de não olhar, de não se sentir superior, né? Que a mulher ela tem esse pouco isso da gente, né? Então, assim, quando a gente pensar no marido primeiro, né, no sentido de que, ó, eu vou fazer isso para o meu casamento, pensando nele. E aí sim eu vou ser feliz. Porque eu entendo que no casamento o meu papel é fazer o meu marido feliz e o papel dele é me fazer feliz. Quando a gente pensa nessa troca, fica mais fácil, fica menos pesado. Está entendendo? Então, quando ele diz, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Então, esse sentido da gente trazer para o nosso casamento, de eu pensar mais na felicidade do meu marido, pensar mais na felicidade da minha casa, do meu lar, dos meus filhos, e não nos meus próprios interesses. Porque muitas vezes meus interesses, eles são comprometidos, né? Então, se eu penso só em mim, e aí, nesse sentido desse versículo. É isso aí. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. A gente sabe que muitas brigas, muitas discussões, muitos conflitos na igreja surgem justamente por causa disso. Porque a gente está mais interessado nos nossos interesses do que nos interesses dos outros. Considerem os outros superiores a si mesmo, aquilo que Gilson falou, né? A gente tem que considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso faz parte da humildade que a gente precisa ter, né? Isso é trabalhar a nossa humildade, né? Quando você, em vez de você se julgar superior aos outros, né, com aquele ar de autoridade, você se humilha. Você dá um passo para trás e considera os outros superiores a você, que eles são melhores do que você, que eles são mais capazes do que você, certo? E não façam comparações desfavoráveis, onde você se compara sendo melhor do que os outros, né? Não façam isso, né? E por último, não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas os dos outros. Sérgio? Graça e paz à igreja. Na minha versão, ela traz uma palavra de interesse pessoal, ela troca por rivalidade. Aquela de não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, que o sentido é o mesmo. E vendo à mente essa palavra rivalidade, eu lendo o livro uma vez sobre casamento, igreja, etc., o autor ele descreve essa passagem, ele usa essa passagem e ele diz, ó, o casamento e a convivência na igreja é como um jogo de frescobol, peteca. Porque muita gente, quando não entende isso, eles têm a convivência, eles comparam com o jogo de tênis. O jogo de tênis qual é? Qual é o objetivo? Jogar a bola para o outro lado para que o outro não pegue. Isso, né? Dificultar mais ainda para que o outro não pegue. E o frescobol e a peteca é o quê? É você entregar redondinha, né? Para o outro devolver para você e ficar naquela harmonia, bate e volta sem deixar cair. Então, assim, só essa comparação para que a gente possa entender melhor. Isso. Né? Para terminar, né, ele termina falando justamente isso. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas os dos outros. Ou seja, que o seu alvo seja primeiramente o bem dos outros. E depois você pensa no seu. E aí a gente vai olhar novamente para a nossa vida agora. Né? Será que a gente está fazendo isso na nossa vida cristã? Estamos sendo egoístas na igreja? Eu só vou para o culto se for tal pessoa for, se tal pessoa for. Né? Será que eu só gosto de sentar naquela cadeira, então só vou sentar naquela cadeira, senão eu não vou para o culto? Será que eu tenho sido egoísta na minha vida cristã? Será que eu estou me considerando superior aos outros? Será que eu tenho me considerado superior aos outros porque eu acho que eu sei mais do que alguém? Não, você não sabe de nada não. Quem sabe sou eu. Será que a gente está mais interessado nos próprios interesses da gente ou nos interesses dos outros? E na nossa vida conjugal, com o nosso cônjuge? E aí, Hildo?
Eu tenho sido egoísta no meu relacionamento? Pode. É interessante, porque normalmente quando um não cede, aí não chega ao denominador comum, né? Então, assim, a gente sempre teve atritos, mas eu fui percebendo que ao longo do tempo a gente para e concede. E nas muitas vezes que eu cedi, aí eu sempre recebia um pedido de desculpa, de perdão, né? Então, às vezes a gente passa dessa situação. Eu acho que todo casal aqui, levante a mão aquele que nunca brigou. Então, assim, é difícil, entendeu, Diogo? Porque às vezes a gente vem com uma cultura de primeiro eu. Mas no relacionamento, a gente vendo o que Paulo escreve lá para a igreja lá em Filipos, a gente tem que entender que somos um, né? Eu sei que a gente sempre briga, é feito você falou, não é errado um pensar uma coisa e o outro pensar outra, mas que tem um foco. E na vida da gente tem que ser aquilo que Jesus quer que façamos. Entendeu? Será que eu tenho achado que o meu interesse é sempre mais importante do que o da minha esposa? Não, só para ilustrar, né? Assim, hoje de manhã eu me acordei e não é surpresa minha. Então, geralmente eu deixo os pratos para lavar de noite e de manhã. E hoje eu me acordei como de praxe, tinha os pratos lá para lavar. Mas hoje me deu vontade de jogar tênis. Aquele exemplo que eu dei, né? Eu dei vontade de jogar tênis. Porque quando eu olhei, tinha 300 forminhas de bolo suja dentro da pia. 300. E quem sabe que lavar forminha de bolo é ruim demais, porque você fica, ó, mais de 10 vezes. Aí eu olhei e digo, não, eu vou jogar peteca, né? Frescobol. Lavei, deixei prontinho para ela lá, para ela arrumar, mas só isso. Hoje eu dei vontade de jogar tênis. Eu tenho me considerado superior à minha esposa, Edmundo. Gilson está vindo com o microfone. Bom dia, irmãos. Eu estava observando que Jesus disse que um lar dividido, ele nunca vai prosperar, nunca cresce. Pessoas divididas não crescem. Empresa dividida não cresce. Famílias divididas não crescem. Porque esse é o objetivo do mal, é dividir. Tudo dividido, ele não cresce. A formiga, quando ele leva o grão, pega o grão e leva lá para dentro do seu local de onde mora, que é debaixo da terra, é uma semente. Sabe o que ele faz? Ele parte a semente no meio. E aquela semente, ela não germina. E tem uma semente que mesmo partindo em 2 parcelas, ela cresce. Sabe o que ela faz? Essa semente, ela parte em 4. Então, no momento tal que a gente casa, a gente não pode dividir, a gente tem que se unir. Então, primeiramente dou graças a Deus por essa mulher que Deus me abençoou, porque ela deu a liga, aquela liga que faltava na minha vida. Amém. Então, tudo que eu tenho hoje, eu primeiramente eu agradeço a Deus e segundo a ela. Por quê? Porque ela sempre foi aquela pessoa que uniu, sabe? É aquela pessoa que chega para mim, conversa, vamos conversar. Sabe qual a pior coisa para o homem quando está triste e arengando? Quando a mulher entra no quarto e diz, precisamos conversar. Isso acaba com... Mas, e na igreja não é diferente, sabe, irmão? Então, por isso, casais unidos, fortes, faz com que a igreja seja unida e forte. É isso aí, né? A gente tem que ter em vista primeiro o interesse dos outros, porque a partir do momento que eu tenho em vista o interesse dela e ela tem em vista o meu interesse, nós dois crescemos juntos e temos os nossos interesses satisfeitos, né?
E mesmo que não sejam satisfeitos, eu estou feliz porque eu estou satisfazendo a ela, né? E para que tudo isso aconteça, o que é que eles precisavam ser? O que é que os irmãos em Filipenses precisavam ser? Eles precisavam se humilhar diante de Deus, né? E aí ele diz que todas essas confusões, essas discussões que haviam lá em Filipenses, era por conta da arrogância, da vaidade deles. Então, para que houvesse unidade, para que houvesse harmonia, eles precisavam se humilhar. Precisavam se humilhar e considerar os outros superiores, pensar nos interesses dos outros. E aí o que é que Paulo faz agora? Ele diz, eu vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que fez isso. E quem é o exemplo que ele usa? Jesus. Né? Aí ele fala lá, ó. Eita, eu acho que eu pulei os versículos 5 a 6. Mas ele diz lá no versículo 5 a 6, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, né? Deus veio à terra em forma de homem, mas ele não usou isso em momento nenhum enquanto estava aqui. Ele poderia ter usado várias vezes, ele foi tentado várias vezes a usar isso, mas ele não achou, não quis usar isso ao seu benefício, né? Ele poderia, em qualquer momento, por exemplo, quando ele foi para o deserto, ele poderia ter, com uma palavra, expulsado o diabo, ou ter feito comida ali para ele, mas ele escolheu não fazer. Ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou a sua autoridade de Deus aqui na terra, né? Ele tinha a glória de Deus, mas ele não usou isso para o seu próprio benefício. Então, o que é que ele fez? Ele se esvaziou. A primeira coisa foi ele se esvaziou. Em vez de se agarrar a essa glória, essa natureza divina, ele se esvaziou, né? Ele não deixou de ser Deus, mas enquanto ele estava aqui na terra, ele não usou a sua glória, né? Ele não se valeu disso para se livrar de nada, né? Ele assumiu postura de servo. Cristo, ele assume a postura de servo. E a palavra que é usada aqui, forma de servo, né? Assumir a postura de servo, é a mesma palavra que está no verso anterior como forma de Deus. Lá no versículo 6 ele fala, né? Que ele tinha forma de Deus. Então é a mesma palavra que ele usa. Então ele virou completamente servo, certo? Ele se tornou um escravo, se submeteu à vontade do Pai, né? Tomou uma posição de obediência. Ele assumiu a forma de ser humano, né? Ele não só parecia homem, né? Mas ele se fez homem. Ele teve todos os sentimentos, tudo o que um homem passa, ele passou. Mas ainda assim ele foi mais à frente, ele se humilhou. O Senhor Jesus se humilhou enquanto ele estava aqui na terra. E ele se humilhou de uma forma que sofreu a pior das mortes por causa da gente. O alvo dele sempre foi atender ao desejo de Deus, mesmo que isso o levasse à morte, né? E o levou, né? Então, o que Paulo está dizendo para os filipenses é isso: olha, Cristo, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele não estava interessado nos próprios interesses dele, ele estava interessado no interesse dos outros, né? Ele não se apegou aos seus direitos, ele não se considerou superior a ninguém, né? Ele abriu mão de tudo que ele tinha, da sua glória, para salvar pecadores como vocês e eu. Então, ajam dessa mesma maneira, não se considerem superiores aos outros, né? Não se considerem servos, né? Não se considerem superiores, se considerem servos dos outros. Não busquem os seus interesses, mas busquem os interesses dos outros.
E a gente, será que a gente tem conseguido seguir esse exemplo na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida? Será que eu tenho conseguido me humilhar? Eu tenho conseguido assumir a postura de servo dentro de casa? E aí, Paulo, ele fala agora qual foi a recompensa. Cristo fez tudo isso por a gente. E qual a recompensa que ele recebeu? Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É lindo, né? Por causa de tudo que ele fez, ele recebeu essa recompensa. Peraí, deixa o microfone chegar. Vai chegar. Essas coisas, tem uma palavra aí muito importante, esvaziar. É o que Jesus falava, negar-se a si mesmo, tem muito por esvaziar. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Se você busca o reino de Deus, mesmo no reino material imperfeito que é esse, você tem que começar a esvaziar, a abrir mão do seu antigo e o velho homem. Que ao longo do processo de educação nós fomos enxertados várias coisas. E isso era só, não, você tem que ser melhor do que os outros. Na escola é assim. Você tem a melhor nota. Para quê? Para que você seja melhor que o outro. Então, nós fomos educados assim. Quando você vê a mente de Cristo e o próprio Cristo com os 12, ele não queria esse tipo de coisa para eles. Por isso que ele tinha que ser o exemplo. Para que esse exemplo, teoria e prática, aliadas, multiplicasse, é o fruto do Espírito. As obras da carne não podem, concomitantemente, existir na gente. Os exemplos dele não teriam tanta validade se ele não desse o exemplo. Exatamente. E Paulo só entendeu isso, e eu acho que essa carta de Filipenses é uma das cartas mais maduras de Paulo. Como ele era no judaísmo, que ele achava que está adorando a Deus, servindo ao Deus daquele momento, que teve aquele evento permitido por Deus, ali naquela estrada de Damasco. Ele ficou sem visão, Deus restaurou uma outra visão espiritual nele, e a partir disso aí, deste perseguidor, por isso que ele entende hoje, morrer para mim é lucro. Morrer é Cristo. Nós estamos morrendo diariamente. Se a gente continuar se esvaziando na coisa material, no mundo material, e querer concomitante tentar com Cristo, não dá. Tem que fazer uma escolha. Isso. Negar e esvaziar. Exatamente, Denise. Aí, falando para o casal, né? Então, ser servo do teu marido, ser serva do teu marido dentro de casa e ser servo da tua esposa dentro de casa é uma coisa, assim, bem complicada, né? Principalmente para os dias de hoje, que todo mundo é ocupado, que todo mundo trabalha, que todo mundo tem tanta coisa para fazer, mas é basicamente isso. Deus, ele exalta quem se humilha e ele humilha quem se exalta. Isso serve para dentro de casa, né? Então, eu sou uma eterna escrava, uma eterna serva do meu marido. Consequentemente, o meu marido, ele é um eterno servo meu, né? E isso é uma coisa que a gente faz isso há 35 anos. Então, acho que a palavra de Deus, ela tem que ser vivida, não só lida. Infelizmente, o que a gente mais faz é
chega no culto, escuta a mensagem, escuta a aula, volta para casa e continua a vida normal. A gente precisa escutar, a gente precisa colocar dentro do nosso coração e a gente precisa vivê-la, para exatamente Deus poder nos exaltar quando a gente se humilha. E isso, dentro da igreja, é a mesma coisa, não é? Então, assim, infelizmente, existe uma coisa chamada de cargo. Todo mundo quer ter cargo, todo mundo quer ser importante dentro da igreja, dentro do trabalho. Então, isso não funciona para Deus. A gente precisa fazer exatamente o que Jesus fez, servir aos outros, né, com amor. Isso, né? E interessante, né? É o que a gente, depois de ter lido isso tudinho, a pergunta que fica é: interessante é que a gente quer a recompensa, mas a gente não quer o trabalho. Não é? A gente quer ser exaltado, mas a gente não quer o trabalho de se humilhar. Aquele trabalho dia a dia de formiguinha. Não é isso? Bom, falamos muito, né, aqui sobre o que a gente deve fazer, né? Não devemos ser arrogantes ou egoístas, não devemos fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, né? E pensar sempre no interesse dos outros antes dos nossos. E quem devemos imitar? Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele se humilhou, se esvaziou, né? Foi servo e recebeu a sua glória. Precisamos fazer isso, amados. Precisamos nos moldar como vasos de barro para sermos irrepreensíveis e puros, para que brilhemos como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da vida em meio a uma geração pervertida e corrupta. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais a ser como Ele. Amém?